A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando o nosso curso de discipulado número 1. Vamos à primeira aula, conhecendo a Bíblia. O texto bíblico está em Salmo 119, versículo 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que existe a Bíblia Sagrada? Qual a importância da Bíblia Sagrada? A que se destina ela? Por que devemos usá-la? São perguntas que de repente você pode estar fazendo. Veja, a grande importância da Bíblia Sagrada. Deus, ele precisa se comunicar com a humanidade criada. Um relacionamento precisa ser feito. Deus, ele é excelso, ele é grande. Nós, humanos, não conseguimos ter a dimensão do pensamento de Deus. Nós não conseguimos sondar o pensamento de Deus, porque somos humanos limitados, enquanto ele é divino e ilimitado. Para que esse relacionamento pudesse ocorrer, uma forma de comunicação precisava ser criada. Para Deus falar com o homem, havia necessidade de se criar uma forma de comunicação. E esta forma é a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. Por meio dela, Deus fala a sua vontade para o homem. A Bíblia, ela tem uma longa história. Ela foi escrita por cerca de 40 pessoas, diferentes locais, diferentes épocas. Pescadores, reis, sacerdotes, profetas, boiadeiros, homens diferentes, em situações diferentes, escreveram diversos conteúdos que vieram a formar a Bíblia. A própria palavra Bíblia significa uma coleção de livros, porque é exatamente isso que ela é. A Bíblia não é um único livro, ela é uma coleção de livros. Está dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias, possui 39 livros, enquanto o Novo, que vai de Mateus a Apocalipse, possui 27. Então, esse conjunto de livros, essa coletânea de livros, forma um só, por isso o nome Bíblia, que tem o subtítulo de Sagrada, por ter sido divinamente inspirada por Deus. O Antigo Testamento que te mencionei, que tem 39 livros, foi escrito em hebraico, enquanto o Novo Testamento foi escrito originalmente no grego. Então a Bíblia, ela é um livro composto por outros 66 livros, escrito em duas línguas distintas e bem antigas. Para que essa linguagem pudesse chegar aos nossos dias, e como há muitas linguagens, idiomas diferentes no mundo, houve a necessidade das traduções. A tradução é você pegar a Bíblia, na língua original dela, hebraica e grega, e passar para o idioma nativo. No nosso caso, o português. Passamos a Bíblia para a linguagem portuguesa. Isso é uma tradução. João Ferreira de Almeida foi o maior tradutor da Bíblia original para a linguagem portuguesa. Continuando. Além das traduções, existem as diferentes versões. O que é isso? As línguas, assim como a portuguesa, com o tempo, ela vai mudando. O português falado em Portugal e o português falado no Brasil colonial é bem diferente do português de hoje em dia. As línguas, os idiomas, eles são vivos, eles vão se reestruturando, eles vão se adaptando com o tempo. Daí porque há necessidade de diferentes versões da Bíblia. De repente você já leu duas Bíblias diferentes e percebeu uma diferença no tom, nas palavras usadas em cada uma delas. Eu vou te mostrar um exemplo. Eu estou em minhas mãos com a Bíblia de Estudo Thompson, que ela é uma edição Almeida contemporânea, revista contemporânea. Veja João 3,16, a forma como está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho outros modelos de Bíblia aqui em minhas mãos. Eu tenho a Bíblia na Almeida Revista e Corrigida. Essa é a versão mais utilizada nas igrejas, versão
oficial, a Bíblia de estudo pentecostal. Em o mesmo capítulo, João 3, verso 16, vai ler assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer conferir outra base? Eu tenho a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Veja a sutil mudança. Em João 3, 16, que diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Percebeu a diferença? De repente você se pergunta, mas é confiável? Sim, é confiável. Mudou palavras, mas não mudou o sentido. Deus amou o mundo. Tanto, ou de tal maneira, de tão grande maneira, Deus amou o mundo, deu seu Filho, seu único Filho, Filho unigênito. São formas diferentes de falar uma mesma mensagem. A Bíblia, ela não se contradiz. As traduções e versões dentro de uma tradução servem para melhor dar um linguajar para que você entenda no seu idioma. Existem Bíblias com a linguagem mais arcaica no português, outras com a linguagem mais contemporânea no português, outras com linguagem mais modernas no português, para que você melhor entenda. Alguém do passado, uma pessoa mais velha, ela consegue ter mais familiaridade com outra linguagem. Um jovem, um adolescente de hoje, há necessidade que a Bíblia tenha uma linguagem num tom mais jovial, mais presente à linguagem que ele possui hoje. Então são diferenças de linguagem, mas a mensagem é a mesma. A Bíblia, ela possui algo chamado inspiração. Ela é harmônica, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Esses 40 homens que construíram, confeccionaram a Bíblia estavam inspirados por Deus. Muitos deles não se conheciam e viveram em países diferentes, em épocas diferentes. Mas a Bíblia, ela tem uma mesma mensagem, um mesmo conteúdo. Por quê? Porque ela tem um objetivo: revelar a salvação na pessoa de Jesus. A preocupação de Deus não foi contar uma história, mas revelar o seu plano de salvar todos os homens. Compreendida essa etapa das versões da Bíblia Sagrada, podemos avançar para o demais conteúdo que temos ainda na aula de hoje. A Bíblia, ela pode ser chamada por outros nomes: Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, as Escrituras, Sagradas Letras, a Lei do Senhor. Há diferentes formas de se referir ao livro santo, a Bíblia Sagrada. É importante que você saiba. Ela precisa ser lida, estudada e meditada. É muito importante. Veja, por exemplo, o que diz Mateus, capítulo 4, versículo 4. Enquanto eu procuro na minha Bíblia, você procura na sua. E como você se localiza na Bíblia? Eu já te falei que ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Tem 39 livros no Antigo e 27 livros no Novo Testamento. Quando eu digo abra em Mateus, capítulo 4, versículo 4, você vai no Novo Testamento, folheia, acha o livro de Mateus. Achando o livro de Mateus, você vai achar o capítulo, que geralmente está em negrito, um número maior em destaque. Esse é o capítulo. E aí você vai ver que abaixo do capítulo existe uma numeração: 1, 2, 3, 4 em números menores. Estes são os versículos. Então, quando eu digo Mateus capítulo 4, versículo 4, você abre no livro de Mateus, vai ter um 4 em número grande e um 4 em número pequeno, que diz assim: respondeu Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso que é importante meditar na palavra do Senhor. Você se alimenta todo dia, na verdade, para manter o seu físico, para manter o seu corpo, para manter a sua saúde. Mas nós não somos apenas corpo, nós somos alma e espírito. E para alimentar nossa alma e alimentar o nosso espírito, há necessidade da alimentação contínua da palavra de Deus. A Bíblia deve ser lida todo dia, com meditação. O ideal é que você leia a Bíblia inteira em um ano.
O ideal é que você que está começando agora, comece pelo Novo Testamento, a partir de Mateus. Quando você concluir o Novo Testamento, você se dedica ao estudo do Antigo Testamento. Veja o que diz ainda Salmo 1. Você vai no Antigo Testamento, procura o livro de Salmos, você vai encontrar diversos textos que seriam capítulos, mas começando no primeiro, o verso 1, veja o que o salmista fala sobre a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele está se referindo à Bíblia Sagrada. E na sua lei medita de dia e de noite. Meditação e constância, dia e noite. O que vai acontecer? Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. É isso que acontece com quem medita na palavra do Senhor. É importante, então, que você a estude com regularidade, a estude com frequência, com calma. É um livro que para os iniciantes é um pouco mais complicado, então veja palavra por palavra. Tenha do seu lado um dicionário. Existe o dicionário da sua língua nativa, também existem dicionários bíblicos. É importante que você tenha os dois. Tenha também um caderno, uma caneta próximo para anotar as suas dúvidas, para anotar palavras difíceis para você ir no dicionário, consultar e voltar. E tenha a sua meditação. Combinado assim? Agora eu quero passar para ti algumas perguntas que você vimos no conteúdo da aula, e você vai responder nos comentários. A primeira pergunta é: mencione pelo menos 3 títulos dados à Bíblia. Quais outros nomes são dados à Bíblia Sagrada? Nós comentamos isso na aula. Se você tiver dúvida, volta o vídeo e assiste novamente. A segunda pergunta: em quais idiomas a Bíblia foi escrita? A terceira pergunta: o que significa o vocábulo Bíblia? A palavra Bíblia, qual o significado dela? A quarta pergunta: qual o nome mais conhecido do tradutor da Bíblia para o português? Está no conteúdo. E a última pergunta: quantos escritores ao todo escreveram a Bíblia Sagrada? Coloca as respostas nos comentários e eu te falo se tu acertou ou se tu precisa revisar. Combinado? Que Deus em Cristo abençoe você e a sua família.